Olá, queridos e queridas. E eu estou contando a história de Jesus, do livro O Maior Homem que Já Viveu. E hoje a história é no Mar da Galileia. Os apóstolos retornam agora à Galileia, conforme Jesus lhe instruiu anteriormente. Mas não têm certeza do que devem fazer ali. Pouco depois, Pedro diz a Tomé, Natanael, Tiago e seu irmão João, bem como a 2 outros apóstolos: Vou pescar. Nós também vamos contigo, dizem os 6. Não apanham nada durante a noite toda. Contudo, assim que o dia começa a clarear, Jesus aparece na praia. Mas os apóstolos não discernem que é Jesus. Ele brada: Criancinhas, será que tendes algo para comer? Não, bradam eles em direção à praia. Lançai a rede do lado direito do barco e achareis algo, diz ele. E ao fazerem isso, não conseguem recolher a rede de tão cheia de peixes que está. É o Senhor, exclama João. Ao ouvir isto, Pedro cinge-se de sua roupa de cima, pois havia tirado as roupas, e lança-se no mar. Daí, ele nada uns 90 metros até a praia. Os outros apóstolos o seguem no pequeno barco, arrastando a rede cheia de peixes. Ao chegarem à praia, encontram um fogo de brasas com peixe deitado nele e pão. Trazei alguns dos peixes que acabais de apanhar, diz Jesus. Pedro sobe a bordo e puxa a rede para a praia. Há 153 peixes grandes nela. Vinde, tomai o vosso primeiro almoço, convida Jesus. Nenhum deles tem coragem de perguntar quem és, porque sabem que é Jesus. Este é seu 7º aparecimento após a ressurreição, e o terceiro para os apóstolos como grupo. Agora ele serve-o de jejum, dando a cada um deles pão e peixe. Ao terminarem de comer, Jesus pergunta a Pedro, provavelmente olhando em direção à boa safra de peixes: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes? Ele sem dúvida quer dizer: está você ligado à pesca? Está você mais ligado à pesca do que à obra para o qual eu o preparei? Tu sabes que tenho afeição por ti, responde Pedro. Acrescenta meus cordeiros, replica Jesus. Novamente, pela segunda vez ele pergunta: Simão, filho de João, amas-me? Sim, Senhor, tu sabes que tenho afeição por ti, responde Pedro com convicção. Pastoreia minhas ovelhinhas, ordena Jesus outra vez. Daí, ainda uma terceira vez, ele indaga: Simão, filho de João, tens afeição por mim? Nesta altura, Pedro fica contristado. Talvez se pergunte se Jesus duvida de sua lealdade. Além do mais, dias antes, quando a vida de Jesus dependia do resultado de um julgamento, Pedro negou 3 vezes que o conhecia. Portanto, Pedro diz: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu te apercebes que eu tenho afeição por ti. Apacenta as minhas ovelhinhas, ordena Jesus pela terceira vez.
Assim, Jesus sonda as reações de Pedro para incutir também nos outros a obra que deseja que eles façam. Jesus em breve partirá da terra e quer que eles assumam a liderança em ministrar aos que serão atraídos ao aprisco de Deus. Assim como Jesus foi preso e executado por levar a cabo a obra que Deus lhe comissionou a fazer, da mesma forma ele revela agora que Pedro terá uma experiência similar. Quando eras mais jovem, diz-lhe Jesus, costumavas cingir-te e andar onde querias. Mas quando ficares velho, estenderás as tuas mãos e outro homem te cingirá e te levará para onde não queres. Apesar da morte de mártir que aguarda a Pedro, Jesus o incentiva. Continua a seguir-me. Ao virar-se, Pedro avista João e pergunta: Senhor, este homem fará o quê? Se for a minha vontade que ele permaneça até eu vir, responde Jesus. De que preocupação é isto para ti? Continua tu a seguir-me. Muitos dos discípulos passaram a entender que essas palavras de Jesus significavam que o apóstolo João jamais morreria. Contudo, conforme mais tarde explicou o apóstolo João, Jesus não disse que ele não morreria, mas simplesmente disse: se for a minha vontade que ele permaneça até eu vir, de que preocupação é isso para ti? João depois fez também o seguinte comentário significativo: há de fato também muitas outras coisas que Jesus fez, as quais, se alguma vez fossem escritas em todos os pormenores, suponho que o próprio mundo não poderia conter os rolos escritos. Bom, então nós temos, na lição de hoje, que Jesus aparece novamente aos apóstolos, que estão pescando e nada pegaram, ainda. Primeiramente eles se dirigem ao mar da Galileia, como Jesus disse, para que eles fizessem, e eles pescando, eles não encontram nada, e Jesus então, aparece na praia e fala para com eles, se eles têm, alguma coisa, algum alimento, e eles dizem que não. E Jesus então diz, em que direção eles joguem, a rede, e assim eles o fizeram, e assim, a rede ficou repleta, de peixes. Então aqui nós temos, que muitas vezes a gente realmente se perde e desacredita, pelo caminho. No entanto, isso pode e muitas vezes vai acontecer, onde a gente se perde, onde a gente desanima, onde a gente duvida, mas que a gente sempre retorne, na direção dos valores, dos princípios, dos fundamentos e das leis, que Deus nos trouxe, e também do caminho para a vida que devemos fazer, para a nossa verdadeira liberdade, que é a liberdade das nossas prisões emocionais, de uma mentalidade realmente pobre, vamos se utilizar desta palavra,
né, que é uma mentalidade onde foi formada a partir de um lugar de medos, de culpas, de angústias. Essa é uma mentalidade pobre, né, onde a gente desacreditou de tudo ali naquela infância, né, onde a gente viveu limitações, né, onde a gente viu, sentiu, escutou, né, muitas coisas nos quais nos colocou realmente numa mentalidade extremamente limitada. É lógico que não existia, né, na maioria das vezes, a intenção desta educação, né, limitante, escassa. No entanto, era o que se sabia, né, e foi o que foi passado, né, para nós. O que a gente tem de fazer é o que a gente faz com isso, e não, né, que a gente fique no julgamento da forma que foi, né? Então, muitas vezes nós escutamos aí a grande dificuldade de ter, né, de ter as coisas materiais, a grande dificuldade que a gente percebeu de ter a atenção, o afeto, né, a grande dificuldade de ter um olhar, né, dos nossos cuidadores. É o que eu falei, e é o que eu falei já em várias, né, e repito, diversos são os motivos, né? A grande parte deles é realmente questões inconscientes que são reproduzidas, né? Mas a gente não tem de ficar debatendo o mérito dos motivos, né? Dos quais, porque foi assim. Se a gente tem que ver os motivos, é exatamente para a gente transformá-los, né? E não para a gente cair na crítica e no julgamento. Então, a gente olhar para tudo que a gente escutou, seja nos valores espirituais, né? Sejam aí nas questões emocionais, nos conceitos, para que a gente se livre dessas prisões e desse lugar realmente pobre, escasso, né, que muitas vezes está a nossa mente, o nosso coração, né, porque este lugar escasso e pobre é este lugar de mágoas, de ressentimentos, de conceitos equivocados, né, sobre o dinheiro, sobre os valores, sobre os valores espirituais, sobre os valores morais, né? Então, é neste lugar que devemos nos direcionar, né? Porque é neste lugar que vai estar a verdadeira prosperidade e a verdadeira abundância, né? Então, quando a gente fala de prosperidade, nós devemos olhar primeiramente para tais valores e para tais mudanças, né? Para que a gente possa desbloquear a nossa vida, inclusive materialmente, né? Porque muitas vezes nós temos aí já uma profissão, temos aí muito conhecimento, capacidade, técnica, estudo para aquilo que a gente se propôs a servir profissionalmente, né? E só que o que está bloqueando a prosperidade é exatamente se libertar dessas prisões, né, emocionais, onde eu não avanço por causa de que eu tenho medo de desagradar os outros, né? Eu não avanço pelo medo da crítica e do julgamento. Por quê? Porque eu fui formado assim na minha infância, assim eu aprendi e assim eu ainda não olhei para essas coisas e eu ainda estou vivendo desta forma, né? Então, e isso impacta
totalmente, né? Porque a gente vê onde a gente tem muita capacidade técnica para as coisas, né? E não avança financeiramente, não avança profissionalmente, na questão realmente de reconhecimento, né? De melhorias mesmo, né? E a gente continua ali naquele lugar é porque nós estamos presos nas questões aí emocionais e nos conceitos equivocados que nos passaram, né? Olha, é muito difícil, ou então, ó, você conseguiu esse lugar, essa profissão, este concurso, continua aí, né? Dá para você sobreviver, dá para você se sustentar, né? E não que não sejam degraus, mas muitas vezes a gente está ali limitado somente naquele lugar, né? Por realmente estar preso em tais conceitos e na miséria realmente emocional, né? Onde eu não posso avançar porque eu não posso, porque foi me colocado ali na infância tantos conceitos de competição e comparação que eu não posso ir além dos outros, né? Eu não posso, eu tenho que me encolher, eu tenho que me esconder, né? Porque assim eu fui formado ali. Então, quando Jesus, através aqui, né, de fazer isso com os peixes, ele diz: segue a direção que eu trouxe, né, dos valores espirituais, desta liberdade aí das prisões emocionais, mentais, né, e comece e não sai dessa direção. Você pode errar, você vai errar, em vários momentos você vai duvidar, né? Em outros momentos você vai se sentir perdido, mas continua e continua, e melhora e continua, né? Então, aí ele traz, né? Olha, eu estou partindo materialmente da terra, né? Depois de que eu fui ressuscitado. Então, vocês não podem se esquecer da sua direção, né? Das vossas direções. Ou seja, não voltem ao que era antes, né? De tudo que vocês aprenderam, de tudo que vocês viram, de tudo que vocês sabem que devem fazer, né? Então, não voltem simplesmente a serem pescadores, né? E se esquecer de que vocês têm que ir além, né? Vocês têm daí de contribuir, né, com a humanidade, levando os meus princípios, os meus valores, né? As leis que regem a vida, o universo, né? O que as pessoas, para onde as pessoas devem se direcionar, né? Então, nós temos aí, hoje em dia, assim como, né, desde de muitos e muito tempo aí, políticos, né, educadores, pais, mães, vamos do macro pro micro, do micro pro macro, tipo, repetindo, reproduzindo as mesmas coisas, né, na educação, né, na formação. Então tem de existir essa busca por essa consciência, essa mudança, né? Tem que existir um investimento nesta mudança da educação para que exista uma educação coerente com a formação realmente de pessoas prósperas, né? Porque nós temos ainda a manutenção de governos, seja desde o governo de um país, de um estado, de uma cidade, de uma casa, de si mesmo, onde ainda é feito através de corrupções,
através de interesses pessoais, né? Através da vaidade, da ganância, né? Da arrogância, do medo, da culpa, né? Então, tipo, e aí fala-se em acabar com a fome, né? Fala-se, então quer dizer, como que vai acabar com a fome se nós ainda temos todos os tipos, a maioria dos tipos de governo, do micro para o macro, ainda autoridades que são regidas desta forma, né? Não vai ter. Nós temos que ter uma direção de valores espirituais, morais, uma liberdade, né? Se libertar emocionalmente e de conceitos que estão nos prendendo, né? Compreender o desenvolvimento do ser humano para que este desenvolvimento seja de acordo com o que deve ser feito, porque se esse desenvolvimento não for coerente com o que deve ser feito, nós vamos ter também pessoas inseguras, pessoas desanimadas, pessoas com medo. Então, por exemplo, quando você vai intelectualizar uma criança com 5 anos de idade, 4, 5 anos de idade, onde ela não está pronta para isso, né, ela vai se sentir insegura, mesmo que ela consiga escrever, que ela não é isso que ela tem de fazer neste momento. Quando chegar um momento em que este intelecto começar a se emancipar, né, e aí sim teria que se começar ali este processo de intelectualização, ela já vai estar desanimada, ela já vai estar insegura, né? Ela já vai estar, ela não vai estar plena naquilo que ela deveria estar, que é no corpo físico. Então, até os 7 anos, a gente não intelectualiza uma criança. É um exemplo aqui que eu estou dando, né, da importância de saber o desenvolvimento deste ser humano. Porque não só a partir das nossas crenças, das nossas feridas emocionais, né, das nossas faltas de valores espirituais, que a gente vai deixar também nesta formação, essas lacunas, né, de pessoas realmente que não vão prosperar, mas também o desenvolvimento do ser humano tem de ser coerente, a educação tem de ser coerente com o desenvolvimento do ser humano e tem de trazer o desenvolvimento na integralidade, né? Então, o investimento na formação, né, a partir de trazer o autoconhecimento, de trazer o desenvolvimento do ser humano, é princípio fundamental na educação, né? A educação está realmente assim, praticamente obsoleta, né? Não trazendo isto. E então Jesus traz a direção, né? Não se esqueçam. Quer dizer, muitas vezes a gente, por eu não estar aqui mais presente no corpo físico, vocês vão retornar às preocupações, às angústias, né? As angústias e as preocupações da mera subsistência, da mera sobrevivência, e vão deixar o que tem de ser feito para realmente ter a prosperidade, inclusive material, né? Ele não está dizendo aqui para que a gente deixe, né? Para que a gente vive só nas questões espirituais. O desenvolvimento tem de ser integral, físico, emocional, mental e espiritual, né? E tem de trazer-se sim uma formação, né, também para homens e mulheres da forma também que tem de se trazer, porque hoje também está uma educação disfuncional de homens e mulheres, né? Então a mulher, ela vem
do espiritual, né, para o emocional, o mental e o físico. E não que isso não seja trabalhado num conjunto, mas as prioridades, né? Agora, o homem, ele já tem que ser o físico primeiro. Eu falo físico primeiro porque assim, o homem tem de ter a força física. Ele veio para isso, hormonalmente, né, como função mesmo da proteção, do provimento, né? Então tende-se já a incentivar desde o início, né, a força física, mas em conjunto também a força do caráter, né? Então os valores, as questões emocionais, né? Não trazer o homem para como o frágil, né? O filhinho da mamãe, aquele que não enfrenta as questões, né? Ele corre para a mãe. Não, ele tem que ter este enfrentamento, né? Para ele se fortalecer, né? Emocionalmente, nos valores, né? Então, trazer o que realmente é justo, o que realmente é honesto, né? O que realmente vai trazer também a força, né? Espiritual e do caráter. Então, está existindo muito a disfuncionalidade também na educação do homem, né, e da mulher, contrariando a própria natureza, né, contrariando a natureza que Deus fez. Então, inclusive jogando um contra o outro, né, numa competição, e numa competição desleal, porque é a união e estas funções em conjunto que realmente vai trazer a harmonia, não só para si próprio, não só para amizades, não só para posteriormente a construção da família, da sociedade, né, dos governos. Então, toda esta base, né, que está sendo esquecida, que está sendo disfuncionalizada. E disfuncional não é na questão só de produtividade de funções, mas do que é realmente, né? Do que Deus fez, né? Da natureza, né? Não adianta a gente querer brigar com o sol, com a lua, com o frio, com o calor, porque é a vida, é o natural, né? Da mesma forma, o homem, a mulher, né? Da mesma forma, o desenvolvimento desse ser humano, como ele se dá, né? Mentalmente, emocionalmente, fisicamente, né? O que é apropriado em cada momento. Então a gente está se esquecendo, né, de tudo isso, de toda essa direção, e a gente está querendo ir contra o que é, né? Ir contra a própria natureza, a própria, né? Porque o fluxo, o verdadeiro fluxo, a verdadeira prosperidade é a gente se direcionar para o que é, né? Para o que é natural, para o que a natureza trouxe, e a gente se desenvolver a partir daí, porque daí é só crescimento, daí é só prosperidade. Quando a gente nega e quer ir contra, né, a gente só vai encontrar disfuncionalidade, seja de doenças emocionais, mentais, físicas, né, espirituais. Então, não tem como, né? Querer colocar, por exemplo, a mulher como um homem no próprio biológico, numa mentalidade, no posicionamento mesmo eu vou utilizar a palavra de função,
né? Vem aí várias questões na parte reprodutiva, né? Nas questões que ela veio também fazer, né? Da sua própria natureza, né? De cuidado, de nutrição, de uma sensualidade bonita, saudável, leve, né? Realmente pro que ela veio, né? Então nós temos aí muitas doenças, muitos diagnósticos de crianças, né? Equivocados por causa de toda essa disfunção na formação, né? Na natureza de cada um, nesse desenvolvimento do ser humano mesmo, né? Aí eu trago para homem e para mulher também o que é necessário em cada fase de maturidade. Então a gente não pode perder esta direção, né? Como a gente vê que está sendo perdido, né? Está sendo trazido já há muitos anos, né? Se perdendo este rumo, esta direção, né? A perda de direção de valores também, né? A perda de direção de valores, cada vez mais também perde-se a saúde emocional, a saúde mental, né? Porque eu começo a me corromper de uma tal forma que, né, o emocional, a mente não aguenta, né? Tamanho os embrólios que a gente passa a viver, né? A construir a nossa vida, né? Então a gente começa realmente a entrar em estados de depressão, né? De ansiedade, de medos, né? Irreais, mas que nós somos construindo, por exemplo, né? Pela falta de valores espirituais, por se corromper, né? Por se desrespeitar, por desrespeitar as leis da vida, né? Então é realmente, né, isso que Jesus traz aqui, né, para eles, né? Então não saiam da direção que eu trouxe, e eu estou partindo materialmente em dias, então vocês não podem retornar ao que era antes, né? Vocês têm que se colocar e avançar aí no caminho, e eu vou estar de mão dadas com vocês, se vocês assim fizerem, né? E se vocês assim, então, permanecerem, né, avançando e contribuindo aí também, né, para com a humanidade. E até por fim, né, João fala aqui, né, que se fosse realmente descrever nos escritos tudo, realmente tudo o que Jesus ensinou e fez, o próprio mundo não poderia conter os rolos escritos, né? Então, se a gente tem sucintamente o que Jesus trouxe, o que Jesus fez, de forma tão eterna, de forma tão absoluta, de forma tão verdadeira, de forma tão digna, de forma tão íntegra, você imagina se a gente realmente soubesse tudo, se realmente tudo tivesse sido descrito, né? Então é nesta direção que a gente deve ir, né? E não numa perfeição e nem num chicoteamento, né? A gente erra, mas a gente volta para o caminho. A gente se desviou, vamos voltar para o caminho. A gente, né? A gente tá ali nas nossas prisões emocionais. Eu vou parar sim e olhar para isso, e eu vou me arrepender, e eu vou seguir um outro caminho, vou recomeçar, né? Essa é a questão. Não é ser perfeito, não é então eu já errei, então eu não posso mais, então se eu sou arrogante, isso, então eu não posso mudar, ou então eu
não reconheço isso e eu não mudo, né? Eu não começo. Não, começa e continua e melhora e continua, né? E é esse o caminho, né, que Jesus nos traz. Então hoje é isso. Se você gostou, deixe seu like, compartilhe com as pessoas que você sabe que queiram, né, o exemplo aí de Jesus nas suas vidas, que queiram aí mudanças, né, mas mudanças realmente verdadeiras. E se você quiser receber mais do meu conteúdo, se inscreva no canal e ative o sininho para mais notificações. Um grande beijo, um grande abraço e até a próxima!